Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Domingo pela manhã, então, nosso culto de ceia ao Senhor. E também uma oportunidade para nós nos congregarmos, ouvirmos a palavra, nos fortalecermos em fé. Estamos na nossa série no livro de Neemias. E eu já quero pedir para você abrir aí Neemias, no capítulo 5, no verso 13. Neemias, capítulo 5, no verso 13 em diante. Isso é um solzinho, né? Graças a Deus, né? Solzinho abençoado. Tem um chiado aqui no som aqui. Neemias capítulo 5, no verso 13. Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar aqui atrás conosco também. Amém? Todos encontraram? Amém? Acompanhe comigo então. Diz assim: Também sacudi o meu manto e disse: Que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: Amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Amém? Então hoje é a nossa 9ª mensagem dentro da série do livro de Neemias. No último domingo nós falamos sobre a questão da injustiça social, de como Neemias trabalha para combater as diferenças de classe e a injustiça social no meio do povo que estava construindo a muralha. E hoje nós vamos encerrar esse capítulo 5, falando sobre liderança. O que nós podemos ver de Neemias até aqui? Que Neemias ele era um líder. E um líder excelente. Nós tivemos uma mensagem, em uma das mensagens da série, que nós falamos que sem liderança nada acontece. Ou seja, para que algo aconteça, é preciso que exista líderes, que líderes se levantem. Para que tudo aconteça, é preciso que haja alguém na frente liderando. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver as marcas de um líder íntegro. Veja bem, irmãos, quando nós falamos de liderança, parece algo meio superficial. Mas a liderança ela está envolvida em tudo na nossa vida. Em tudo. Seja na igreja, seja na família, seja no trabalho. Em todas as áreas da nossa vida existe liderança. Existem pessoas que lideram. E é tão importante nós entendermos que sem liderança nada acontece. Mas também é importante nós sabermos olhar para a liderança e identificar se a liderança que está sobre nós, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, é uma liderança íntegra. Neemias ele vai nos mostrar as marcas de um líder íntegro, das quais ele era. Nós temos algumas coisas para aprender com ele aqui. Veja bem, a reconstrução da cidade de Jerusalém, ela sofreu ataques de fora,
de Sanbalate e Tobias. E domingo passado nós vimos que os ataques eles passaram para dentro. Os nobres começaram a cobrar juros altos dos seus irmãos, a hipotecar as suas casas e a se aproveitar do momento de fragilidade econômica daqueles que estavam trabalhando com eles nas muralhas. Então o ataque ele deixou de ser de fora no capítulo 5 e ele passa a ser um ataque de dentro. Sanbalate, Tobias e os inimigos do povo de Deus, juntamente com a avareza dos nobres, eles de certa forma tentaram atrapalhar o avanço da reconstrução. O que nós vemos no capítulo 5 não é Sanbalate, não é Tobias, não é nenhum inimigo de fora. São os próprios irmãos extorquindo os seus irmãos, se aproveitando da fragilidade dos seus irmãos. E Neemias, como um bom líder, o que ele faz? Ele sabe se defender de Sanbalate, Tobias e dos inimigos de fora, mas ele também sabe se defender e defender o povo de Deus daqueles que atacam do lado de dentro. Nos primeiros 12 versículos, nós vimos que Neemias ele teve coragem. Quando Neemias vê os nobres usurpando seus irmãos, cobrando altos juros, escravizando os filhos dos seus irmãos, Neemias ele tem coragem e chega e confronta eles. Neemias ele teve coragem para confrontar aqueles homens por causa da avareza. Eles haviam se aproveitado da crise econômica para enriquecer. Eles haviam emprestado dinheiro com juros altos aos seus irmãos. E o que eles faziam? Seus irmãos não tinham como pagar. Eles tomavam as casas, tomavam as terras e escravizavam os filhos dos seus irmãos. Quando Neemias vê aquela situação, Neemias ele tem coragem, ele se indigna com aquilo e ele confronta os seus irmãos, dizendo a eles que eles estavam errados naquilo que eles estavam fazendo. Ou seja, Neemias ele tem coragem para confrontar. Só que nós precisamos entender algumas coisas. Neemias não precisava apenas ter coragem para vencer aquela situação. Coragem é importante para um líder? É muito importante. Dificilmente alguém lidera sem coragem. A coragem é um ponto importante para quem lidera. Só que coragem não é tudo quando a gente fala de liderança. Neemias ele teve muita coragem, só que ele teve mais. Ele teve exemplo. Ele tinha vida. Nós vamos ver que ele tem coragem para confrontar e ele usa como modelo de confronto a vida dele. Ele diz, olha, eu paguei para comprar esses irmãos que vocês estão escravizando. Ele diz, eu emprestei dinheiro, mas não cobrei juros deles. Neemias tinha coragem, mas ele também tinha exemplo. Ele tinha testemunho, ele tinha vida. Neemias aqui, no texto que lemos, o que ele vai fazer? Ele vai dar o testemunho da sua conduta. Uma conduta reta, uma conduta íntegra, enquanto ele foi líder em Jerusalém. O restante do capítulo 5 é o testemunho de Neemias da vida que ele levava, da forma com a qual ele liderava o povo que estava sobre ele. Quando nós olhamos para Neemias, para o texto de Neemias e para o livro de Neemias, Neemias ele nunca leu, por exemplo, Filipenses 2, dos versos 1 a 13, nas quais Paulo diz, olha, que nós devemos ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, que não fez nada por ambição egoísta, que não fez nada para a sua vanglória. Quando nós olhamos para o texto de Filipenses 2, Neemias nunca leu esse texto, mas Neemias vivia dessa forma. Neemias ele liderava dessa forma. O testemunho de Neemias no texto que lemos, ele nos ensina lições valiosas sobre as marcas que um líder íntegro tem. O que nós vamos ver aqui? As marcas de um líder íntegro. Aí você diz assim, pastor, mas eu não sou líder aqui na igreja. Se você não é na igreja, você é no seu trabalho. Se você não é no seu trabalho, você é na sua casa. E se você não é em nenhum desses lugares, você pode vir a ser. E você precisa estar preparado para quando você tiver a oportunidade de liderar, não liderar de qualquer maneira, não liderar de qualquer jeito, mas liderar de uma maneira na qual Deus ele vai ser honrado através da sua liderança. Neemias ele vai nos ensinar lições e marcas sobre a liderança de uma pessoa íntegra. Quais são as marcas que um líder íntegro carrega? Qual é a vida que um líder íntegro ele vive? Neemias aqui ele vai nos falar de 3 marcas sobre um líder íntegro. A primeira delas, um líder íntegro ele deve ser conhecido primeiramente por aquilo que não faz. Um líder íntegro, uma pessoa que lidera em integridade, ela é conhecida primeiramente por aquilo que ela não faz.
Quando nós falamos de liderança, qual a primeira coisa que nós pensamos? O que um líder deve fazer? Qual deve ser a postura de um líder? Qual deve ser a atitude de um líder? Um líder é sempre identificado por aquilo que faz. E poucas vezes nos atentamos para as coisas que o líder não deve fazer. Existem coisas que um líder deve fazer? Existem diversas. Mas também existem coisas que um líder não deve fazer. E Neemias ele nos mostra, primeiramente, que a marca de uma liderança íntegra, de um líder íntegro, está primeiramente baseada naquilo que ele não faz. O que Neemias vai fazer? Ele vai alistar aqui 2 coisas que um líder íntegro não faz. Pastor, o que um líder íntegro não faz? Em primeiro lugar, um líder íntegro não segue o caminho dos oportunistas. Um líder íntegro, ele não segue o caminho daqueles que lideram de forma errada. Um líder íntegro, ele não segue o caminho dos oportunistas. Olha o que diz o verso 15. Neemias está falando daqueles que antecederam ele no governo de Judá em Jerusalém. Ele diz assim: mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Neemias ele começa a falar daqueles que lideraram antes dele. E o que Neemias diz? Olha, os governadores que vieram antes de mim, eles oprimiam o povo. Eles cobravam altos impostos do povo. Eles escravizavam o povo. Neemias ele começa a falar de como eram os líderes que antecederam ele. Opressores, tomavam pão e vinho e impunham altas cargas de impostos. Que liderança é essa? É uma liderança por força e por opressão. Eles estavam no cargo de governador e o que eles faziam com a sua posição? Eles usavam a sua posição para impor aquilo que eles queriam, para forçar as pessoas a fazerem aquilo que eles desejavam. Veja bem, esse tipo de liderança, ele não é incomum no meio que nós vivemos. Esse tipo de liderança, ele não é incomum no meio da igreja. Ele não é incomum no meio do povo de Deus. Essa liderança é uma liderança que muitas vezes ela está no meio do povo de Deus. Uma liderança por força, uma liderança por imposição. Esses eram os que lideraram antes de Neemias. Eles oprimiam o povo, eles forçavam o povo a fazer o que eles queriam. Irmãos, não é normal nós vermos líderes que oprimem o povo e lideram pela força. Não é anormal. Não é normal nós vermos as pessoas forçando, impondo, obrigando as pessoas a fazerem a sua vontade, porque elas têm um cargo superior, uma posição superior. Isso na igreja, isso na família, isso no trabalho. Muitas vezes a posição elevada de algumas pessoas faz com que elas usem isso da forma errada. Aqueles líderes oprimiram o povo, eles forçaram o povo. Aí Neemias ele é chamado por Deus para liderar. Após uma liderança opressora, sabe o que Neemias vai fazer? Neemias ele quebra o ciclo. Aqueles líderes eram corruptos, Neemias quebra o ciclo e ele não é um homem corrupto na liderança. Aqueles homens eles eram exploradores, eles eram opressores. Sabe como Neemias vai liderar o povo? Não debaixo de opressão e não debaixo de exploração. Quando Neemias é chamado para liderar, Neemias ele não segue como todos faziam. Ele quebra o ciclo, ele muda a liderança, ele muda a forma com que ele lida com o povo e com que ele trata o povo. Neemias rompeu com os costumes tradicionais. Ele rompeu com os costumes tradicionais. Era tradicional a corrupção. Neemias disse, não, era tradicional até aqui. Eu não vou ser corrupto. Era tradicional a exploração. Neemias ele quebrou com a exploração. Neemias ele quebra o ciclo, ele rompe com os costumes. Ele segue um caminho totalmente inverso daqueles que vieram antes dele. Veja bem, Neemias teve a oportunidade de apenas fazer o que todo mundo estava fazendo. Se ele continuasse cobrando altos impostos, tudo certo. Se ele continuasse explorando o povo, tudo certo. Só que Neemias ele muda o ciclo dele. Ele segue um caminho totalmente diferente. Neemias não permitiu que poucos oprimissem muitos. Quando Neemias começa a ver a opressão
de poucos que tinham mais recursos, ele não permite com que aquilo aconteça. Ele trabalha para que aquilo não aconteça. Sabe o que nós vamos ver? Que Neemias e os seus servos trabalham. Neemias e os seus servos, sabe como eles estão? Eles estão trabalhando, eles estão servindo, eles não estão explorando o povo. Todos exploraram, Neemias não. Olha o que diz o verso 16. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Neemias, ele trabalha, ele não explora o povo. Ele e os seus servos, eles não se aproveitam das debilidades do povo, pelo contrário, eles se colocam do lado do povo, para servir com o povo, para trabalhar com o povo. Infelizmente, irmãos, quando o assunto é liderança, a situação do nosso país é vergonhosa. Veja bem, quando nós falamos de liderança, a situação da nossa nação é vergonhosa. Quando nós olhamos para a política, é uma vergonha os líderes políticos da nossa nação. Quando nós olhamos, irmãos, para as igrejas, as grandes igrejas, é uma vergonha as lideranças das grandes igrejas da nossa nação. Quando nós olhamos para a família, na maioria das vezes, é uma vergonha a liderança das famílias da nossa nação. Nós vivemos uma crise de liderança, irmãos. E por isso o nosso país está como está. E por isso as igrejas estão como estão. E por isso as famílias estão da maneira que estão. Porque falta líderes. Falta pessoas que lideram. Falta pessoas como Neemias, que quebram o ciclo, que lideram de uma maneira diferente, que quebram a tradição na hora de liderar. A situação que nós vivemos hoje a respeito da liderança é vergonhosa, desde as lideranças políticas, passando pela liderança dos lares e alcançando também a liderança nas igrejas. Nós vivemos uma crise de liderança, de líderes íntegros, de pessoas íntegras que lideram na política, que lideram nas igrejas, que lideram na sociedade, que lideram nas famílias. Falta liderança íntegra. Veja bem, meus irmãos, isso precisa mudar. Falta liderança íntegra, e o que nós precisamos entender? Que isso precisa mudar urgentemente. Nós precisamos de mais líderes. Essa situação precisa ser mudada, portanto, se levante. Se nós estamos vendo que falta liderança íntegra, o que nós precisamos fazer? Nos levantar como líderes e liderar integramente o povo. Você está no seu trabalho, se você é um líder lá, você precisa ser um líder íntegro lá. Você precisa ter testemunho lá. Você precisa viver de uma forma correta lá. Deus colocou você em lugares estratégicos, ainda que você não creia nisso. O lugar que você está não é um acaso. Você não trabalha onde trabalha por acaso, você não está na família que está por acaso, e você não está na igreja que está por acaso. Você está aqui ou no lugar onde você está por um propósito de Deus. E você precisa se levantar nesse lugar e liderar lá. Ser um líder íntegro lá. Sabe, você não pode seguir. Mas o chefe que veio antes de mim fazia errado. Você tem que fazer certo. Mas a pessoa que liderava antes de mim fazia assim. Você não é a pessoa que veio antes de você. Você precisa fazer as coisas de forma íntegra lá. Você precisa ser correto lá, liderar de forma correta e íntegra lá. Um líder, ele é conhecido em primeiro lugar por aquilo que não faz. E a primeira coisa que um líder íntegro não faz, ele não segue o caminho dos oportunistas. A segunda coisa que Neemias vai listar a respeito do que um líder íntegro não faz, é que um líder íntegro não se aproveita dos momentos de debilidade para tirar vantagem. Veja bem, um líder íntegro, ele não vai se aproveitar das fraquezas, dos problemas e das dificuldades das pessoas para levar vantagem própria sobre isso. Olha o que diz o verso 16, Neemias, nós vamos reler ele. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra. E todos os meus servos se ajuntaram ali para a obra. Ou seja, havia crise, o povo estava debilitado, havia necessidade. Neemias, ele poderia se aproveitar da situação? Ele poderia. Ele poderia se aproveitar da fragilidade do povo? Ele poderia. Era um momento difícil para o povo. O que Neemias faz? Ele não faz isso. Ele não tira vantagem dos problemas do povo. Você já presenciou isso alguma vez na sua vida? Uma pessoa, ela está lá com uma fraqueza, com um problema na sua vida,
Isso pode ser financeiro, emocional, espiritual. Você já presenciou pessoas que estão em momentos frágeis da sua vida e outras pessoas vêm e se aproveitam desse momento para tirar vantagem própria? Você já presenciou isso alguma vez? Isso acontece seguidamente. As pessoas veem um momento de fragilidade, o que elas fazem? Elas se aproveitam daquele momento para tentar tirar um proveito. Isso na área financeira, isso na questão das emoções, isso na questão da fé. Neemias, ele não fez como os nobres, por exemplo, que tinham se aproveitado do momento. Os nobres haviam se aproveitado do momento, da fome, das dívidas, dos altos impostos. Eles viram aquela situação como uma oportunidade de tirar vantagem. Neemias não faz isso. Ao invés de cobrar altos juros, Neemias ele vai lá trabalhar. Ao invés de colocar os seus servos para tirarem benefício, Neemias coloca os seus servos para trabalharem junto com ele na obra. Neemias poderia ter feito o que todos estavam fazendo. Afinal de contas, estava dando certo. Estava dando certo até ali. Até ali a liderança estava liderando. Até ali estava tudo ok. Se Neemias continuasse fazendo aquilo ali, estava dando certo. Só que preste atenção no que eu vou falar para você. Líderes não são chamados para fazerem as coisas que dão certo. Líderes são chamados para fazerem aquilo que é certo, ainda que não dê certo. A maioria de nós está correndo atrás daquilo que dá certo. A pergunta é, o que dá certo é certo? Não, mas deu certo para A, para B e para C. A questão não é se dá certo, porque tem muita coisa que dá certo que não é certo. Tem muita coisa que funciona que está errado. Só que nós olhamos para o resultado. Nós olhamos para aquilo que é aparente. A questão é aonde nasce isso. Líderes não são chamados para fazerem o que dá certo, eles são chamados para fazerem o que é certo, ainda que os resultados não venham. No momento de maior necessidade daquelas pessoas, Neemias ajudou. Eles estavam com um problema, sabe o que Neemias faz? Ele não se aproveita, ele ajuda. Ele não se aproveita da situação delas, ele se coloca ao lado delas. Neemias ele pagou a alforria dos seus irmãos. Ele pagou para que os seus irmãos que estavam escravos fossem libertos. No momento de maior dificuldade, ele compra a liberdade dos seus irmãos judeus que estavam escravizados. No momento de maior dificuldade, Neemias empresta dinheiro para os seus irmãos, mas ele não cobra juros, como os nobres estavam fazendo. No momento de maior dificuldade, Neemias ajuda aquelas pessoas. Preste atenção, irmãos, nos momentos de crise financeira, emocional, espiritual, os exploradores sempre aparecerão para tentar tirar vantagem. Sempre. Veja bem, quando você passar por uma crise, ou você conhecer alguém que está passando por uma crise em determinada área da sua vida, você pode saber que vai aparecer alguém tentando explorar aquele momento, tentando tirar proveito daquela situação. Mas um líder íntegro, ele não é aquele que vem para se aproveitar, ele é aquele que vem para servir. Sabe quem é a liderança íntegra? Ela vê o momento de dificuldade, ela vê o momento de debilidade, sabe o que ela faz? Ela serve. Ela se coloca ao lado para servir. Ela se coloca à disposição para ajudar. Ela se coloca à disposição para cooperar com os problemas das pessoas. Quero fazer uma pergunta aqui para você, irmão. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de crise, que as pessoas à sua volta estão passando, você tem servido essas pessoas? Quando tem uma pessoa sofrendo, passando por uma crise, por um momento de dificuldade, seja na sua fé, porque veja bem, há pessoas que têm crises na sua fé. Elas passam por momentos de dificuldade a respeito da sua fé. Quando uma pessoa está sofrendo, tendo dificuldade sobre a sua fé, sobre a sua vida emocional, às vezes no seu casamento, na sua família, com seus filhos, às vezes na vida financeira, porque todo mundo passa hora ou outra por uma crise. Você é a pessoa que está lá servindo essas pessoas, se colocando do lado delas como Neemias faz. Quando há sofrimento, Neemias ele se coloca ao lado delas, ele ajuda elas. A primeira marca de uma liderança íntegra, um líder íntegro é conhecido por aquilo que ele não faz. Sucessivamente, a segunda marca de uma liderança íntegra é que um líder ele é conhecido por aquilo que faz. Um líder íntegro ele é conhecido por aquilo que faz.
Se um líder íntegro é conhecido por aquilo que não faz, ele certamente vai ser conhecido por aquilo que ele faz. E Neemias aqui vai apontar 5 atitudes positivas de um líder íntegro. A primeira delas, um líder íntegro, ele transforma crises em oportunidades. Sabe o que um líder íntegro vai fazer? Ele vai ver a crise, ele vai estar no meio da crise, só que a crise não vai fazer com que ele morra no meio dela. Ele vai usar aquela crise e transformar ela em uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. A primeira atitude positiva de um líder íntegro é que um líder íntegro transforma crises em oportunidades. Olha o que dizem os versos 13 e 14. Dizem assim: também sacudiu meu manto e disse, que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa, que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus companheiros comemos o pão que me cabia como governador. A primeira marca de uma liderança íntegra positiva é que ele vai transformar crises em oportunidade. Pastor, quem é o líder? O líder é aquele que está no meio da tensão. Veja bem, atenção, há problema. Aonde está o líder? No meio disso. O líder está sempre no meio do problema. O líder, ele está sempre lidando com a tensão, sempre lidando com os problemas. Os momentos de crise, eles levam os fracos ao fracasso. Sabe o que as crises vão fazer? Elas vão revelar. Os fracos, eles vão fracassar. Sempre no meio das crises. Mas os fortes, eles vão se manter firmes e eles vão vencer. As crises revelam como está o nosso coração. A crise denuncia os covardes e descobre os heróis. No momento de crise você vai ver quem é quem, irmão, na fila do pão. Você vai ver quem tem fé e quem não tem no momento da crise. Você vai ver quem confia no Senhor e quem não confia. Quando falamos de liderança, a crise é a sua agenda diária. Então qual que é a agenda de um líder? A agenda de um líder é crise. Ele sempre está resolvendo o problema de A, B, C, D, E e se vai o alfabeto. O líder lida com isso. Então para liderar você tem que estar preparado para lidar com problemas. Só que você tem que entender que crises, elas são oportunidades que temos de servir. Neemias, ele transformou as crises em oportunidades. Como ele faz isso? Como Neemias faz isso? Ele transforma clamor em louvor. Como começou o capítulo 5? Clamor por fome. Havia clamor, não tinha comida, não tinha trigo, o povo estava com fome. O que acontece no fim do versículo 13? Eles estão louvando ao Senhor. Eles estão glorificando ao Senhor. O que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 13? Neemias pegou a crise e viu nela uma oportunidade de fazer as coisas corretas. No versículo 1 está todo mundo reclamando que não tem para comer. No versículo 1 as mulheres estão clamando que não tem comida. No versículo 1 eles estão hipotecando as suas casas. No versículo 2, 3 e 4 eles estão dizendo, nós vendemos os nossos filhos, nós perdemos as nossas casas, nós estamos com fome. No versículo 6 Neemias se indigna. No versículo 7, Neemias testemunha. No versículo 8, Neemias testemunha. No versículo 9, Neemias desafia. No versículo 10, Neemias desafia. No versículo 12 e 13, sabe o que ele faz? Ele chama os sacerdotes para que junto eles testemunhem. Sabe como termina no versículo 13? E louvaram ao Senhor. E bendizeram ao Senhor. Neemias viu toda aquela crise. E sabe o que ele faz? Ele vê no meio daquela crise uma oportunidade de fazer as coisas diferentes. Neemias, ele transforma clamor em louvor. O povo começou com um clamor cheio de dor por causa da opressão. Só que o povo terminou louvando a Deus cheio de alegria. O clamor se tornou uma reunião festiva de louvor. Sabe por quê? Porque Neemias teve a capacidade de se indignar, de confrontar, de pedir a restituição e de dar o bom testemunho. Neemias teve coragem disso. Ele teve coragem para isso. Como Neemias transformou as crises em oportunidades, Neemias, ele transformou a opressão em solidariedade. O povo estava sendo oprimido.
O povo estava sendo extorquido. Os nobres, sabe o que eles vão fazer? Eles vão cancelar as suas dívidas depois que Neemias confronta eles. Eles cancelam a dívida daqueles que deviam para eles. Eles restituem os seus irmãos. Eles dizem, olha, eles não nos devem mais nada, nós vamos devolver a eles o que nós cobramos injustamente deles. Neemias transformou as crises em oportunidades. Ele transformou a situação da avareza em oportunidade para o confronto. Veja bem, havia avareza no meio dos nobres. Sabe o que Neemias faz no versículo 13? Ele confronta aqueles homens. Ele confronta a avareza deles, ele aproveita a oportunidade. Ele transforma a situação da avareza em uma oportunidade para o confronto. No versículo 13, olha o que ele diz. Também sacudiu meu manto e disse, que Deus faça... Chamou os sacerdotes e também pessoalmente os fez assumir um compromisso público. Pastor, quem é o verdadeiro líder? O verdadeiro líder é aquele que não foge do confronto. Ele não foge. O verdadeiro líder, ele não foge do problema. Ele não adia o problema. Você já viu aquelas pessoas que dizem, não, amanhã eu vou resolver isso aqui. Não, amanhã eu resolvo essa situação. Não, depois eu vou ver isso aqui. Fica adiando. Adia o problema, adia a solução. Fica empurrando de um dia para o outro, de um dia para o outro. O verdadeiro líder, ele nunca foge do problema. Ele não adia o problema. Ele resolve o problema. Foi isso que Neemias fez. Tinha um problema, Neemias resolveu o problema. Ele não diz, não, vamos esperar a poeira baixar. Ele foi lá e resolveu na hora. Ele não adiou o problema para outro dia. O verdadeiro líder, ele enfrenta os problemas de forma corajosa e de forma firme. Ele está ali, o problema está ali, vamos enfrentar o problema. A dificuldade está ali, vamos enfrentar a dificuldade. Nós temos coisas para fazer, temos problemas para resolver, mas o tempo não vai resolver os problemas. O tempo não cura nada, o tempo não resolve nada, tem situações que precisam ser resolvidas. Neemias faz isso. Neemias, ele confronta aqueles homens. Ele enfrenta o problema de forma corajosa, de forma firme. Quando nós falamos de crise, meus irmãos, o que as crises fazem com você? Você está passando por uma crise, você talvez hoje entrou aqui, você está em crise da sua fé. Você está com crise da sua fé, perdeu a confiança em Deus. O que essa crise tem feito com você? Talvez você está aqui, você está com crise no seu casamento. Seu casamento está em crise, sua família está em crise. Você está com problema no casamento, problema na criação com seus filhos, problema na sua família. O que essa crise está fazendo com você? O que a crise faz? O que os momentos de crise fazem com você? Quando uma crise chega, você olha para as crises, foca nas crises, morre nas crises. O que você faz no momento da crise? Estou vivendo uma crise de fé, pastor, ok? O que você está fazendo? Você vai morrer aí? Não, estou com uma crise no meu casamento, pastor, ok? O que essa crise está fazendo com você? O que ela está fazendo no meio da sua família? O que ela está gerando em você? Ela está matando você? Ou essa crise está sendo uma oportunidade que você tem para fazer as coisas diferentes? O que as crises fazem na sua vida? O que as crises fazem com você? Como você olha para as crises que atingem a sua vida? De que maneira você lida com elas? De que maneira você lida com os problemas da vida? Com as dificuldades da vida? Como você lida com isso? Adiando o problema, fugindo do problema, se escondendo do problema? Ou você assume o controle da situação, resolve o problema? Se precisa confrontar, você confronta? Como você olha para as crises? Como nós lidamos com elas? As crises nos matam ou elas são uma oportunidade que nós temos de fazer as coisas diferentes? Como você olha para as crises? Deixa eu falar algo para você, não veja as crises como problemas. Às vezes a crise chega e o que acontece? A gente só vê o problema, a gente só vê a dificuldade, a gente só consegue enxergar a crise. Não veja as crises como problemas, veja elas como oportunidades que o Senhor está te dando. Você está numa crise, Deus está te dando uma oportunidade de fazer as coisas diferentes.
Eu estou enfrentando uma crise. Ok, tudo certo, é normal. Aproveite essa crise, é uma oportunidade que Deus está te dando para você mudar a sua vida, mudar situações da sua vida. Será que essa crise ela não foi motivada por coisas erradas na sua vida? Por atitudes erradas, por decisões erradas? Deus está te dando a oportunidade em meio às crises. Não olha só para o problema. Não foca apenas na crise. Quando as crises chegarem, não foque nas dificuldades. Não foque nelas. Porque a tendência que tem é que quando uma crise chega, a gente abaixa a cabeça e fica ali, sabe, olhando para a crise, focando na crise e esquece de achar a solução. Chegou a dificuldade, não foca na dificuldade. Pensa com você como eu posso resolver isso aqui. De que maneira esse problema pode ser solucionado. Estamos em crise, ok? Tá. Ficar na crise vai adiantar? Não vai. Então nós temos que achar uma solução para ela. Não foque nas dificuldades, foque na busca por soluções. Neemias ele vai nos falar sobre uma segunda atitude de um líder íntegro. Um líder íntegro, ele abre mão dos seus direitos. O que um líder íntegro faz? Ele abre mão do que ele tem direito. Você prestou atenção no verso 14? Neemias diz que no verso 14, ele diz assim: também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos. Neemias ele liderou 12 anos lá. Ele diz que desde que ele começou a liderar, nem ele, nem os seus companheiros, eles comeram do pão que cabia para eles. É tipo assim, eu governei 12 anos aqui, eu não peguei o salário que era meu por direito. Eu trabalhei 12 anos aqui, e eu não peguei o que era meu por direito. Eu abri mão do que era meu por direito. Um líder íntegro, irmãos, a segunda marca positiva dele é que ele abre mão dos seus direitos. Você prestou atenção no versículo 18? Neemias diz que ele abrigava pessoas na sua casa, que ele dava de comer para elas. Que pessoas estavam lá, comiam, dormiam, se alimentavam, às custas dele, ele vai dizer. Às minhas custas. Neemias, ele era um líder íntegro, ele abriu mão dos seus direitos. Ele tinha direitos garantidos, ele tinha direito a comer o pão, ele abriu mão. Ele tinha direito legítimo, ele tinha direito a salário, ele abriu mão. Sabe por quê? Porque ele estava pensando no bem do povo. Ele estava trabalhando em favor do povo. A posição de Neemias como líder era sinônimo de serviço e não de privilégios. E esse é um problema quando a gente fala de liderança hoje, irmãos. Porque quando nós falamos de liderança, o que a maioria de nós pensa? Que o líder é aquele que tem privilégios. O líder tem que ser servido. O líder, a doutrina, né? Não sei se você já ouviu, mas eu odeio ela. A doutrina da honra. O líder tem que ser honrado, bajulado, cuidadinho. E eu não estou dizendo aqui que líderes não devem ser respeitados. Eles devem ser respeitados, como todos os irmãos devem ser respeitados. Veja bem, nós devemos honrar um pastor como nós devemos honrar o irmão que está ao nosso lado. Você sabia disso? O pastor ele tem mais responsabilidade. A única coisa que ele tem a mais que você. Ele não é um ser diferente que deve receber uma honra maior que a sua. Um cuidado maior que o seu. Não, honre o seu pastor, mas honre também o irmão que está ao seu lado, porque ambos são seu irmão na fé. Ambos. Quando nós falamos de liderança hoje, liderança é sinônimo de privilégio. Para Neemias não. Para Neemias, liderança é sinônimo de serviço. Neemias está servindo o povo. Ele está trabalhando em favor do povo. Você já notou que Neemias ele tem a mesma atitude de Jesus? Jesus é o maior líder que já caminhou aqui nessa terra, irmãos. O nosso maior exemplo de liderança é Cristo. Tudo que os professores, os coaches de hoje ensinam sobre liderança, os treinadores ensinam, tudo nasce na palavra de Deus. E se você analisar tudo aponta para o que Cristo fazia. Tudo. Jesus ele é o maior exemplo de liderança que teve. Ele é o nosso exemplo de liderança, o maior de todos. Quando nós olhamos para Neemias ele tem a mesma atitude de Jesus. Ele é um líder que não está sendo servido, mas que está servindo o povo. Porque é isso que Jesus ensina. Jesus ensina que o líder não é o que é servido, o líder é o que serve. No reino de Deus é uma pirâmide de ponta cabeça, sabe? O que está no topo da pirâmide, ele está lá embaixo. É o primeiro que está servindo. Sempre começa pelo líder, por isso que o líder é sempre o primeiro a servir, irmão. Por isso que o líder é sempre o primeiro que puxa a fila.
Por isso que o líder é sempre aquele que está na frente de tudo. Neemias, ele tinha a mesma atitude de Jesus. Olha o que Jesus diz em Lucas 22, 27. Jesus está falando com os discípulos e olha o que ele diz: pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Jesus está dizendo, olha, para o mundo, para o sistema do mundo, o maior é aquele que é servido. O maior é aquele que está à mesa. Aí Jesus diz assim, pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. Não existiu nenhum líder maior que Jesus. E Jesus era servo de todos. De todos. E Jesus ensina que liderança é, em primeiro lugar, serviço. É estar à frente. É trabalhar em prol de outras pessoas. Liderança é servir. Neemias tinha a mesma atitude de Jesus. Veja bem, ao invés de enriquecer, Neemias ele abre mão do seu salário. Ele abre mão daquilo que era direito dele para socorrer o povo, para abençoar o povo, para cuidar do povo. Neemias abriu mão do que ele tinha por direito para cuidar daqueles que tinham necessidade. Ele podia enriquecer. Ele podia viver uma vida muito boa. Ele podia ter continuado cobrando impostos. Ele podia ter continuado extorquindo o povo. O que ele faz? Ele abre mão. Ele abre mão dos seus benefícios, do seu próprio salário, para socorrer o povo em tempo de aflição. Quando nós olhamos para a saúde das lideranças hoje, que em sua maioria trabalha para o benefício próprio, sabe o que nós sentimos? Falta de Neemias. Nós precisamos de mais líderes como Neemias. Veja bem, liderança eclesiástica hoje é sinal de andar de carro importado, de andar com roupa importada, de andar com celular importado, de andar de avião para lá e para cá. E isso tem queimado o filme da igreja. Sabe por que muita gente não quer igreja evangélica? Porque elas olham para esses pregadores da prosperidade, elas olham para esses profetas da prosperidade, a vida que eles levam, e elas pensam que se ir para a igreja para dar dinheiro para as pessoas viverem dessa forma, elas não vêm. Sabe o que é isso? Uma liderança totalmente contrária à palavra de Deus. Pede para os profetas da prosperidade abrir mão do salário deles para você ver. Eles não abrem. Pede para eles andar. A marca de um líder do povo de Deus é modéstia. É uma das marcas. Um servo de Deus é um homem modesto, é uma pessoa modesta. O que mais falta hoje? Modéstia. Hoje, irmãos, essa forma de viver, a forma que nós vemos, ela não é nada parecida com a forma que Cristo vivia. Nada parecida com a vida que Neemias vivia. Neemias, ele abre mão dos seus próprios direitos. Um líder íntegro, ele vai abrir mão dos seus próprios direitos para o bem de outros. Terceira atitude positiva de um líder íntegro. Um líder íntegro valoriza o trabalho e repudia a preguiça. Veja bem, um líder íntegro, ele repudia a preguiça. Ele não gosta de preguiça, ele não é um preguiçoso. No verso 16 que nós lemos vai dizer que Neemias trabalhou na reconstrução da muralha. Ele com os seus servos. Neemias não é aquele líder que diz assim, vai lá e faz. Porque a gente acha que liderança é mandar. Não, aquela pessoa lidera bem, todo mundo serve ela. Então ela não lidera bem, porque ela deveria, em primeiro lugar, estar servindo todas as pessoas. Sabe o que Neemias faz? Ele trabalha na muralha. Ele está envolvido na obra, ele está trabalhando na obra. Ele tem servos? Tem. Mas ele não está acima dos seus servos no trabalho. Ele está trabalhando com os seus servos. Ele repudia a preguiça. Os outros governadores viram o cargo como uma porta aberta para o benefício pessoal. Eles buscavam enriquecer rapidamente, se favorecer dos seus aliados. Neemias, não. Neemias, ele não vive às custas do povo de forma preguiçosa. Sabe, ele não está lá dizendo, não, Deus me chamou para o ministério, agora eu fico aqui, as pessoas trabalham para mim. Não, Neemias está com a mão na massa, irmãos. Neemias está com a mão no arado, Neemias está com uma mão na espada, ele está com uma mão na parte de pedreiro. Ele está lá envolvido com a obra, trabalhando na obra, servindo na obra, porque é isso que líderes fazem. Líderes não assistem, irmãos. Líderes, eles não assistem. Líderes estão na frente. Neemias, ele não vivia às custas do povo de forma preguiçosa. Neemias era um homem que liderava o povo, que estava junto com o povo, que trabalhava com o povo, que trabalhava pelo povo. Neemias é este homem. Ele está lá. Tem obra de Deus, onde é que está Neemias? Ele está no gabinete pastoral? Não, Neemias está lá, está na obra. Ele está na obra. Neemias é diácono, né? Eu sempre digo, quem não é um bom diácono jamais será um bom pastor, jamais.
Todo bom pastor, ele é um diácono, irmãos. Ele começa sendo diácono, sabe? Ele não consegue ser pastor apenas antes de ser um diácono. Quer ser pastor? Vamos lá, pega a vassoura, irmão. Pega a pá. Se você aguentar 1 ano com a vassoura na mão, você vai ser um bom pastor, um bom líder. Agora, se você achar que liderança na igreja é mandar os outros fazer para você, você está perdido, irmão. Você não vai ver os outros fazer e você ainda vai ter que fazer com raiva ainda. Neemias não. Neemias está lá trabalhando com o povo. Nós precisamos de líderes assim como Neemias, desprendidos. Sabe, homens, mulheres, servos, sérios, desprendidos, abnegados, nós precisamos. Aqui na nossa igreja nós precisamos de líderes assim. Líderes desprendidos, líderes sérios, líderes, sabe, que eles querem servir, eles querem ver as coisas acontecer. Eles estão dispostos para o serviço. Precisamos de mais pessoas assim. Precisamos de mais homens, de mais mulheres assim. A quarta marca positiva de um líder é que um líder é alguém compassivo. Um líder íntegro é alguém compassivo. No verso 18 diz assim: o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves e de 10 em 10 dias muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Então olha o que Neemias diz. Ele diz que o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas. Era um rangão, né, irmão? Imagina, todo dia um boi e 6 ovelhas morto. Sabe, fartura. Neemias está lá dando de comer com o povo. Você viu como termina o verso 18? Porque o sofrimento do povo era muito. Porque a forma que o povo estava era... Porque a servidão deste povo era grande. Neemias, ele olha para a servidão do povo e sabe o que ele faz? Ele se compadece daquilo. Um líder íntegro é alguém compassivo. Ele se compadece com o problema do povo, com a situação das pessoas, com as necessidades das pessoas. Neemias, ele não explora o povo, ele ajuda o povo. Ele comprou os judeus escravos, ele ajudou a resgatá-los. Ele demonstrou amor pelas pessoas. Neemias amou aquelas pessoas. Você notou como ele amou? Ele não amou dizendo eu te amo. Ele não amou dizendo meu querido. Ele não amou dizendo vem cá, te dá um abraço. Ai, como eu te amo. Ai, como eu te amo a tua vida. Você já escutou isso, né? Como eu amo a tua vida. E a gente diz, ai, como eu sou amado. Neemias não ama assim. Nós ligamos amor a sentimento. Só que a palavra de Deus liga amor a serviço. Na palavra de Deus, o amor ele não está ligado ao que nós sentimos pelas outras pessoas. Está ligado ao que nós fazemos pelas outras pessoas. Amor na Bíblia é serviço. Ah, Jesus me amou. Você acha que Jesus estava sentindo de morrer na cruz por você? Ah, Jesus me amou tanto que ele sentiu de ser crucificado por mim. Ele orou nos últimos instantes pedindo para o Pai, se possível, passar o cálice. Você acha que ele estava sentindo de ir para aquela cruz? Que ele estava dizendo assim, ai, como eu amo, como eu sinto que eu amo. Não. Mesmo não sentindo Jesus, ele se entregou de forma sacrificial. Mesmo não sentindo. Mesmo pedindo para o Pai, olha, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, se não for possível, vamos lá. Nós ligamos amor muito a sentimento, e não que não tenha. Amor tem uma parte de sentimento, mas não é apenas sentimento. Quando nós olhamos para Neemias, Neemias amou aquelas pessoas. E ao contrário do que muitos pensam, amor ele não é apenas o que se sente, mas principalmente o que se faz. Amor é atitude, irmão. Amor é ação. Quem ama age, quem ama está em movimento, quem ama está fazendo. Às vezes a gente escuta assim, o cara vai lá e trai a esposa dele. Aí você pergunta para ela, não, você ama a sua esposa? Eu amo. Tá, mas por que você traiu então ela se você ama ela? Não ama, porque se amasse, agiria de forma diferente. Teria outra atitude. Amor é atitude, irmãos, é ação. Neemias vê as pessoas com problemas, o que ele faz? Ele age, ele dá de comer para elas, ele faz um banquete para elas, ele tira do bolso dele para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas tenham o que comer. Amor é ação, amor é atitude. Neemias ele emprestou e perdoou a dívida dos pobres. Imagina, ele abriu a sua casa para aqueles trabalhadores morarem lá, para comerem nas custas dele. Ele abriu a sua casa para não sobrecarregar o povo que estava empobrecido. Ele serviu, ele teve compaixão, ele abriu mão dos seus direitos. Ele disse, olha,
no fim do verso 18, ele diz, nem por isso eu exigi o pão devido ao governador. Eu fiz o que fiz porque eu amava o povo e não porque eu queria uma recompensa do governador. Eu fiz o que fiz porque eu entendia que esse era o meu compromisso, cuidar do meu povo, ajudar o meu povo, servir o meu povo, e não porque eu estava buscando alguma coisa do governador. Neemias, ele não exigiu os seus direitos, né? Porque a gente é muito bom de exigir os nossos direitos. Ele abriu mão dos seus direitos. A quinta marca, a quinta atitude positiva de um líder íntegro é que um líder íntegro, ele valoriza uma vida íntegra. O que um líder íntegro valoriza? Ele valoriza uma vida íntegra, uma vida de integridade. Ele se preocupa com o seu testemunho. Ele se preocupa com a forma que vive. Lá no verso 14, Neemias diz, olha, eu tinha direito, eu podia comer, eu governei 12 anos, mas eu não fiz isso. Ele se preocupou com a integridade dele, com uma vida reta, com uma vida correta. Neemias é um homem que manteve sua integridade intocável durante o seu mandato de 12 anos. Imagina um político que governa 12 anos, e ele governa de forma íntegra, sem ter nenhuma acusação contra ele. Isso é impossível hoje. Neemias é um líder que governa por 12 anos em Judá. E não há uma acusação contra ele. Não há. Eles podiam dizer que Neemias era irado. Neemias é irado, ele se irou aqui, ó. Mas ira não é pecado. Neemias é bravo. Você vai ver que ele vai pegar uns pela barba no final lá. Mas o que Neemias faz é em defesa da palavra de Deus, em defesa das leis do Senhor. Nós olhamos para a vida de Neemias e ele é íntegro. Não há falhas no seu caráter. Esse deveria ser o nosso objetivo. Sabe qual deveria ser o objetivo da nossa vida? Uma vida íntegra, uma vida correta. Que para as pessoas falarem algo a nosso respeito, elas têm que dizer, mentir, inventar algo, ou forçar muito a barra. Nós deveríamos buscar isso, irmãos, uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida correta. Essa deveria ser uma das nossas marcas. O povo de Deus, ele deve ser um povo íntegro. Esse deve ser um objetivo da sua vida. Sabe por quê? Porque sem uma vida íntegra não há sucesso. Não há. Se você não for uma pessoa íntegra, você pode trabalhar em uma empresa, você vai fracassar lá. Você pode estar na igreja, você vai fracassar lá. Você pode trabalhar num escritório, você vai fracassar lá. Veja bem, sem uma vida íntegra, o nosso testemunho vai pelo ralo, irmãos. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar integridade no nosso caráter. Integridade na vida que vivemos. Integridade na forma que levamos a nossa vida. Esse deve ser um objetivo da nossa vida. Essa é a marca de um líder, irmãos. Um líder, ele está preocupado com uma vida íntegra. Ele não está preocupado com agradar a B, C ou D. Ele está preocupado em como ele está vivendo a sua vida diante de Deus. E se Deus está se agradando da sua vida. A terceira marca da vida de um líder íntegro é a motivação. O que motiva? O que motivou Neemias? Por que um líder faz o que faz? Porque uma pessoa que está na liderança deve fazer o que faz. O que motiva ela? Veja bem, irmãos, um líder íntegro, ele deve ter motivações corretas. Ele deve ter motivações acertadas. O que fazemos, preste atenção, o que fazemos não é tão importante quanto o porquê fazemos. Veja bem, nós podemos fazer grandes coisas, e isso é top. A questão é, o que está nos motivando a fazer essas coisas? O que fazemos não é tão importante quanto o porquê fazemos. As nossas motivações são mais importantes do que as nossas ações. Muito mais importantes. Porque nós podemos fazer muita coisa certa com a motivação errada. Nós podemos fazer muitas coisas grandes com a motivação errada. A motivação correta, ela vem antes da ação correta. As motivações são mais importantes do que as nossas ações. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Por que você faz o que faz? Por quê? O que motiva você? Quais as suas motivações? Quando você vai servir alguém, o que te motiva? Quando você vai pregar o evangelho, o que te motiva? Quando você vai ajudar uma pessoa, o que te motiva? O que está te motivando aquilo? Quais são as suas motivações? Será que as suas motivações estão corretas? Será que as motivações do meu coração estão corretas? Será que nós estamos fazendo a coisa certa, com a intenção certa?
com o propósito certo. Neemias, ele nos mostra o que um líder não faz, e nós vemos isso na vida dele. Ele nos mostra o que um líder faz, e nós vemos isso também na vida dele. E Neemias vai nos mostrar o que motivava ele a fazer tudo isso, o que motivava ele a viver aquela vida. Neemias, ele tem 3 motivações que levam ele a agir. Há 3 coisas que motivam Neemias a fazer o que ele fazia. A primeira delas, o temor de Deus. Neemias fazia o que fazia porque temia o Senhor. Essa é uma recorrente no texto de Neemias. Nós falamos sobre o temor de Deus domingo passado, nesse capítulo 5. E sabe o que está acontecendo no capítulo 5? É a segunda vez que Neemias está falando sobre o temor de Deus. Neemias fazia o que fazia em primeiro lugar, porque estava motivado pelo temor de Deus. Olha o que diz o verso 15. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Eles estavam fazendo, eles estavam oprimindo. Aí Neemias diz assim: eu não fiz assim, não porque eu era mais espiritual que eles, não porque eu era um homem melhor do que eles, mas porque eu temia ao Senhor, porque eu tinha temor de Deus. Eu não era melhor que eles. Nós não somos melhor do que ninguém, irmãos. A questão é que alguns de nós temem a Deus e outros não. Nós não somos diferentes das pessoas, nós somos pecadores igual todos. Todos somos pecadores, todos pecamos. A diferença é que alguns de nós temem a Deus e outros não. E sabe o que faz com que Neemias seja diferente daqueles homens? Sabe o que faz com que Neemias não oprima aqueles homens? Sabe o que faz com que Neemias sirva aquelas pessoas? Ele temia a Deus. A motivação de Neemias era o temor a Deus. Irmãos, Neemias tinha consciência de que vivia diante do Deus justo. Ele tinha consciência. Sabe como Neemias está vivendo a sua vida? Consciente. Estou vivendo a minha vida diante do Deus justo. Deixa eu falar para você. Tudo que você faz, ainda que você se esqueça, Deus está observando. Nós estamos diariamente, continuamente diante de Deus. Talvez nós perdemos essa noção de que Deus está nos observando, de que Deus está diante de nós. Nós perdemos essa consciência. Neemias não. Neemias era consciente de que vivia diante do Deus justo. Ele estava consciente de que estava diante de Deus. O valor que damos às sentenças dos céus nos impede de fazer coisas que outros fazem com maior naturalidade. Pastor, por que pessoas fazem coisas mais fáceis e pessoas não conseguem fazer as mesmas coisas? Quando eu falo de coisas, falo de pecado. Porque pessoas não temem a Deus. E porque pessoas temem a Deus. Quem não teme a Deus vai pecar, vai fazer o que é errado, e é normal, é natural. Mas para quem teme a Deus, o pecado, irmãos, ele não é natural. Ele incomoda, ele inquieta. Sabe? A pessoa pode pecar. Quem teme a Deus não peca? Peca. Mas já peca com o coração ferido. Já peca chorando, como se diz. Já peca sabendo que pecou contra a santidade de Deus. Irmãos, quem não tem temor peca e está tudo certo. Acha que está fazendo certo. E ainda dá risada de quem não está fazendo. Só que quem tem temor de Deus não faz, irmãos. Neemias, ele tinha temor do Senhor. Ele temia a Deus. Ele temia o Senhor. Veja bem, o temor de Deus, ele possui 4 aspectos. Há 4 aspectos do temor de Deus quando nós falamos do temor de Deus. O primeiro deles, o temor do Senhor é o fundamento da conduta íntegra. Sabe o que nos mantém em uma vida íntegra? O temor de Deus. O temor de Deus é o fundamento de uma vida íntegra, de uma conduta íntegra. Provérbios 1:7 vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Os insensatos, eles não temem ao Senhor. Para os insensatos, sabedoria e ensino é loucura. O temor do Senhor é o fundamento da conduta íntegra. Veja bem, o temor de Deus foi o que motivou Neemias a ser um homem íntegro. Ele era íntegro porque temia a Deus. Ele era abnegado porque temia a Deus. Ele era firme porque temia a Deus. Ele era dedicado ao povo porque temia a Deus. Neemias fazia o que fazia porque tinha temor do Senhor.
Ele tinha consciência de que vivia diante do Deus santo e justo. Ele sabia que Deus estava diante dele, que ele estava diante de Deus, que Deus estava observando o que ele estava fazendo. E por isso ele buscava ter um caráter justo. Meu irmão e minha irmã, você tem consciência disso? Você tem consciência de que você está diariamente vivendo a sua vida diante do Deus justo? Você tem consciência disso? Que quando você não está num culto, você ainda assim está diante de Deus. Que quando você está sozinho na sua casa, você está diante de Deus. Você é homem, quando você está andando com o seu carro, sem a sua esposa, sem a sua família, sem os seus filhos, você está diante de Deus. Você é mulher, quando você não está com o seu marido próximo a você, saiba que você ainda assim está diante do Deus justo. Que o que os homens não veem, que o que as pessoas não veem, que o que o seu marido, o seu cônjuge, a sua esposa, os seus filhos não veem, Deus vê. Você tem consciência disso? Que você vive a sua vida diante de um Deus que é santo e justo, e que o pecado é algo que afeta a sua santidade. Você tem noção disso? Você tem consciência disso? Que você está diante de Deus no seu quarto, que você está diante de Deus, jovem que está aqui, quando você está com o seu celular na mão sozinho, quando seus pais não estão na sua volta, Deus está ali. Você está diante de Deus quando você está navegando nos sites da internet, quando você está olhando vídeos no YouTube. Você tem noção disso? Você tem consciência que você está diante de Deus diariamente, continuamente? Que o que os homens não vêem, Deus está vendo? Que aquilo que os homens não enxergam, Deus está enxergando? Neemias tinha essa consciência. Neemias tinha consciência de que estava diante de Deus. O segundo aspecto do temor de Deus é que o temor de Deus é o fundamento do destemor dos homens. Veja bem, Neemias não temia o rei da Pérsia, ele não tinha medo de Artaxerxes. Neemias, ele não temia os inimigos de fora, e ele não temia a enormidade da obra que tinha para fazer. Neemias temia apenas uma pessoa, Neemias temia o Senhor. Ele temia Deus, era o único que ele temia. Ele temia o Senhor. Neemias temia somente ao Senhor. A sua consciência estava cativa ao Senhor. Neemias era um homem guiado por sua fé. Veja bem, ele era guiado por sua fé. Neemias era um homem de fé. Ele teve coragem, olhe para mim, ele teve coragem de ser diferente de todos os outros. Quando você olha para Neemias, quem Neemias é? Neemias é diferente de todas as pessoas que estavam ali naquele contexto. Neemias, ele é um homem diferente de todos aqueles que estavam à sua volta. Ele teve coragem de ser diferente por temer a Deus. Porque temia a Deus, ele disse, olha, eu não me preocupo com a opinião das pessoas. Eu não me preocupo com o que as pessoas falam. Eu me preocupo com o que Deus pensa a meu respeito. Ele se preocupava com isso. O temor de Deus. Porque ele temia a Deus, ele era um homem diferente. Foi o temor, veja bem, quem teme ao Senhor. Pessoas que temem ao Senhor, elas vivem de modo diferente. Se a sua vida está igual à vida de qualquer ímpio, cuidado. Talvez você perdeu o temor do Senhor. Se você faz o que os ímpios fazem, se você anda como os ímpios andam, se você pensa como os ímpios pensam, talvez você perdeu o temor do Senhor. E aí o meu convite é o convite que eu faço todos os domingos aqui. Se arrependa. Confesse o seu pecado. Se arrependa. Se você tem vivido como todo mundo vive, talvez você perdeu o temor do Senhor. Deus não chamou você para viver como todos vivem. O povo de Deus é um povo diferente. Quem teme a Deus vive de modo diferente. Vive de forma diferente. O temor do Senhor, irmãos, ele livrou José de cair nos braços da mulher de Potifar. Fugiu pelado, mas não pecou contra o Senhor, porque ele temia o Senhor. O temor do Senhor, irmãos, livrou Daniel de se contaminar com os manjares de Nabucodonosor. Sabe por que ele não come dos manjares do rei? Porque ele temia ao Senhor. Sabe por que ele não se contamina com as comidas do rei? Porque ele temia o Senhor. Deixa eu falar algo para você. Sabe o que tem impedido muitos de nós que estamos aqui de não pecar? De não dar vazão para a nossa mente e para os desejos da nossa carne? Sabe o que tem nos impedido? O temor de Deus que ainda está no nosso coração. O temor de Deus que ainda está na nossa vida. Sabe o porquê você não tem feito aquilo que a sua mente tem falado para você? Aquilo que a sua carne tem gritado e esperneado todos os dias? Porque ainda há temor de Deus na sua vida. Porque o temor de Deus ainda está aí. Quando o temor de Deus é retirado da vida de uma pessoa, essa pessoa peca dando risada, irmão. Ela peca dando risada.
Sabe por que nós não fazemos aquilo que a nossa carne pede, o que nosso coração pede, o que a nossa mente pede? Porque ainda há temor de Deus na nossa vida, e graças a Deus por isso. Graças a Deus porque ainda há temor. Graças a Deus porque Deus não retirou de nós a sua misericórdia, a sua bondade, irmãos. Graças a Deus porque nós ainda tememos a Ele, porque é isso que tem nos livrado de uma vida pecaminosa, profana e blasfema. É o temor de Deus. Foi o temor de Deus, é o temor de Deus que tem impedido cada um de nós de fazer aquilo que a nossa carne clama. Terceiro aspecto do temor do Senhor. O temor do Senhor é o fundamento do nosso relacionamento com o próprio Deus. Sabe o que baseia o nosso relacionamento com Deus? O nosso temor a Ele. Quem teme a Deus está disposto a agradá-lo, a obedecê-lo. Sabe, a ouvir a sua palavra e a se submeter às suas leis. Quarto aspecto do temor do Senhor. O temor do Senhor é o fundamento do nosso relacionamento com as pessoas. Foi o temor de Deus que levou Neemias a confrontar os nobres e a não explorar o povo. Porque Neemias temia a Deus, ele confronta os nobres, ele explora o povo. A primeira motivação de Neemias, então, é o temor de Deus. A segunda motivação de Neemias, a compaixão pelo povo. O que movia Neemias? O que motivava Neemias? O que fazia Neemias fazer o que fazia? Ele tinha compaixão do povo. Ele olhava para as pessoas e ele se compadecia delas. Ele via elas passando fome e aquilo mexia com ele. Ele via elas, os filhos sendo escravizados, e aquilo inquietava ele. Neemias, ele era movido por compaixão. Neemias se compadeceu do povo que estava sobrecarregado. Ele olha e sente compaixão, porque isso é compaixão. O que é compaixão? É você sentir a dor do outro. Quando você sente a dor do outro, então você está tendo compaixão dele. Quando você olha alguém que está doente, você sente a dor que aquela pessoa está sentindo, você está tendo compaixão da situação dela. Quando você olha uma pessoa que está faminta e você sente a dor, a tristeza daquela pessoa que não tem o que comer, você está sentindo compaixão por ela, você está sentindo a dor dela. Neemias olha para a situação daquele povo e ele se compadece. Ele é motivado por compaixão. Foram o temor a Deus e a compaixão pelo povo que fizeram Neemias ter uma vida simples, modesta e altruísta, voltada para o próximo. Neemias, ele não era alguém que pensava em si. Ele era alguém modesto, alguém que estava pensando no bem do seu próximo, dos seus irmãos. Ele abriu a mão dos seus direitos para o bem do povo, por amor ao povo. Ele disse assim, não, vamos lá, vou abrir mão de tudo que eu tenho, porque mais importante é que o povo esteja bem do que eu viva bem e o meu povo viva mal. Neemias abriu mão de tudo, ele amava o povo, ele era movido por compaixão. A terceira motivação de Neemias, ele era movido em primeiro lugar pelo temor de Deus, em segundo lugar por compaixão ao povo, em terceiro lugar Neemias era motivado pela esperança na recompensa divina. Sabe o que motivava Neemias? Ele sabia que tinha uma recompensa para ele, e que a recompensa por tudo aquilo que ele estava fazendo não vinha de homens, não vinha de pessoas. Ele tinha esperança em uma recompensa superior à recompensa que os homens podem dar. Olha como Neemias termina o capítulo 5. No verso 19, ele termina orando. E olha a oração que Neemias faz. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo que fiz por este povo. Neemias termina o capítulo 5 orando. E ele diz, Deus, olha, lembra de mim. Lembra de mim porque eu servi o teu povo, Senhor. Eu fiz muito pelo teu povo, eu me desprendi pelo teu povo, eu tive compaixão do teu povo, eu abri mão do meu salário, dos meus bens, dos meus direitos pelo teu povo. Lembra-te de mim, Senhor. Neemias, ele era movido pela esperança de uma recompensa divina. Ele não dava mais valor à bênção divina do que às vantagens pessoais, do que aos aplausos humanos. Neemias sabia que tinha uma esperança e uma recompensa para ele que era muito maior e muito melhor. E é isso que deveria nos motivar a fazer o que fazemos, irmãos. Um líder, ele deve ser motivado por isso, mas não só um líder, todos nós. Tudo aquilo que nós fazemos deveria ser motivado por essa esperança. Deus, ele tem uma recompensa maior e melhor para nós. Deus, ele tem uma recompensa eterna para nós. Deus, ele tem uma recompensa que não é material, que não é física, ainda que ele tenha recompensas físicas e materiais para nós, mas há uma recompensa maior, há uma recompensa melhor, há uma recompensa eterna. Nós deveríamos ser motivados por isso. Saber que Deus, ele tem uma recompensa para o seu povo.
Neemias estava profundamente interessado no presente, mas ele sabia que a sua recompensa estava no futuro. Ele sabia que Deus tinha algo para ele no futuro. Ele abriu mão de recompensas terrenas para receber recompensas celestiais e eternas. Neemias era movido por isso. As motivações de Neemias eram temor. Ele fazia o que fazia porque temia. Ele fazia o que fazia porque tinha compaixão do povo. Ele fazia o que fazia porque tinha esperança que Deus tinha uma recompensa maior e melhor para ele. Essas são as marcas de um líder íntegro. Ele é conhecido por aquilo que não faz. Ele é conhecido por aquilo que faz. E ele também deve sondar as motivações de tudo aquilo que ele faz. Encerramos o capítulo 5 de Neemias aqui e eu quero concluir com 5 lições importantes que Neemias nos ensina aqui. O capítulo 5 de Neemias, ele vai nos ensinar algumas importantes lições. A primeira delas, você pode ser diferente do seu meio de convívio. A primeira lição que o capítulo 5 nos ensina é que nós podemos ser diferentes do meio em que nós convivemos. Neemias estava no meio dos corruptos, ele não era corrupto. Neemias estava no meio dos opressores, ele não era um opressor. Neemias estava no meio dos avarentos, ele não era um avarento. A primeira lição que o capítulo 5 nos ensina é que nós podemos ser diferentes do nosso meio de convívio. Veja bem, a desculpa de que você está trabalhando, servindo no meio de ímpios, ela não cola. Você precisa de ser diferente. E você pode ser diferente, independente do meio das pessoas que você convive. Neemias estava lá, mas ele não se deixou contaminar por eles. Parece bordão de pregador, mas é sempre a mesma. José estava no Egito, o Egito não entrou no coração de José. Daniel estava na Babilônia, a Babilônia não estava no coração de Daniel. Neemias está no meio dos corruptos, ele não é um corrupto. Você está no meio de pessoas pecaminosas, pessoas que não conhecem o Senhor, não temem o Senhor, nem por isso. Você vai ser alguém que não teme o Senhor. Você pode ser diferente do meio que você convive. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Independente das pessoas que você convive, você pode ser diferente. Você pode ser a diferença lá. Segunda lição que Neemias, o capítulo 5 nos ensina. Sem exemplo, sem autoridade.